Pessoal, então vamos lá. A gente tem aqui agora um exercício de lápis aquarela. A primeira, como o lápis aquarela, eu acho que aquele filho do meio, que ele dá resultados gráficos, mas ele dá resultado plástico também. Se você fala resultado gráfico, eu tenho trabalhos, você pode usar como elemento gráfico de uma rachura, por exemplo. Você tem um elemento plástico, quando você dá rachura, você a transforma em tinta das artes plásticas. Então, você tem os dois elementos que você pode trabalhar. O gráfico, o lápis, o conhecimento do lápis, na aquarela, não é diferente da primeira parte desse vídeo. Por quê? Porque você vai puxar o grão do papel. O que muda dessa vez? Primeiro assim, ó, vamos entender o que é um pincel. Um pincel. Quando vocês forem trabalhar, peguem copos pesados para não virar em cima do trabalho de vocês. Esses copos de plástico, os copos mais leves, para virar em cima do trabalho é muito fácil. Então, peguem copos que são mais pesados. Quanto mais grosso o vidro, melhor. Então, você tem aqui, esse metal que está aqui, ele não está aqui aleatoriamente. Ele está aqui para poder, pronto, suportar, ó, o mergulho do pincel. Então, você tem pincéis que ficam mergulhados até o metal. Você não pode pegar um pincel dessa natureza, o mergulhar e que ele fique aqui na madeira mergulhado. Você vai simplesmente apodrecer o cabo do pincel. Então, vem para cá e faz o mergulho do pincel. Na hora que você for lavar o pincel, você não bate o pincel. Você vem com o pincel, delicadamente se vira de um lado, vira de outro, para não espanar. Ó, eu juntei os pelos do pincel novamente, para você não espanar o pelo, para não ficar todinho, um espanadorzinho. Você cuida do teu pincel. Eu vivo falando em aula, eu vou falar de novo. Um pincel você não empresta. Por quê? Eu posso trabalhar assim. O pelo do meu pincel vai se comportar da minha maneira. Vem outro e trabalha assim. O pelo vai se comportar de outra maneira. Então, o meu pincel, ele vai virar, ou ele vai ficar reto, ou vai virar para o outro lado, dependendo do comportamento do manuseio do pincel. Então, a gente não faz isso com pincel, para lá, para cá. Aliás, você faz, você só não empresta, porque cada um tem uma forma de trabalhar com pincel. Então, se eu tenho esse pincel aqui, vamos lá no bônus de hoje. Eu trouxe 3 pincéis, eu tenho aqui comigo, que eles resolvem a minha vida, tá? Que não é diferente daquele que eu peço em sala de aula, que é um pincel mais fino e um mediano, aqui, ó. Tem gente, o original da aquarela é esse aqui. O pincel original da aquarela é esse de bambu, tá? Que é um pincel bambu, e o pelo é essa maciez aqui, ó, que é o pelo de Marta, do bicho Marta. Eu hoje acho que não sei nem se fabricam isso mais. Esse é o pincel que é o original, tá? Da aquarela, essa maciez. No mercado tem esses pincéis, eu já vou falar do lápis aquarela, tem esses pincéis que são os pincéis de nylon, que eles têm a carga da água. Você tem aqui, ó, vamos ver se dá para vocês verem, ó. Tem uma carga de água, ó, que você não precisa ficar molhando o tempo todo o pincel. Eu não uso por quê? Porque eu perco o controle da quantidade de água. Isso aqui na minha mão não funciona. Tem artista, tem pessoas que trabalham muito bem com esse pincel. Eu, às vezes, quando eu estou trabalhando, você tem que apertar esse pincel para trabalhar. Às vezes, ó, acabou de acontecer. Às vezes eu coloco mais água do que deve, aí eu perco a quantidade. Então, esse pincel eu não utilizo.
Só se eu fizer um trabalho em que a quantidade de água que tem que ter no papel, que tem que tomar cuidado para não estragar o papel, resolve aqui o nosso problema. Então, eu não utilizo. Eu tiro partido de todos os pincéis. Esse pincel aqui é um pincelzinho de maquiagem, esse pincel. Olha a delicadeza dele. Eu uso esse pincel. Ele é extremamente delicado para se trabalhar. Pincel, eu tiro partido de todos os pincéis que estão aí na minha frente. Eu vou começar com o exercício aqui, ó, de como que você trabalha o lápis aquarela. Então, vamos lá. Eu tenho aqui um lápis que você pode vir aqui, não precisa umedecer. Trabalha com ele seco. Vou dar de duas formas. A primeira forma, você vai usar o lápis aquarela como se fosse um lápis seco, completamente seco. Ó, tô trabalhando no lápis aquarela como se fosse um lápis seco. Tô fechando os poros do papel. Não vou granular com muita tinta, porque isso aqui é poderoso. Olha, você não vai granular com muita tinta. Aí você vem aqui novamente e não deixa o pincel do jeito que eu deixei, tá, gente? Deixem aqui num pano, num papel enxuga, alguma coisa assim. Venha, tira o excesso da água do pincel e passa. Pronto, e passa. É o suficiente. Deixa o poro do papel, ó o pelo do pincel, deixa o poro do papel trabalhar, deixa o papel trabalhar. Não vem aqui, vamos lá, mais uma vez. Não vem aqui, ó, vou granular o papel. Granulei o papel todinho. Não vou deixar buraco de luz. Daqui a pouquinho nós vamos velar. Isso daqui a gente vai velar, fazer a segunda camada de véu. Diferente do lápis seco, eu não vou misturar tudo de uma vez só. Então, eu coloquei o verde, espera secar um pouquinho. Coloquei o preto, vou dar a aguada novamente do preto. Venho aqui, umedeço. Tiro o excesso no papel enxuga, tiro o excesso e novamente estico. Ó, o seco, esse aqui não é o aquarela. Ah, eba, esse aqui não é o lápis aquarela, tava aí misturado à toa. Vamos lá, de novo, num lápis, vamos pegar um escuro. Ó, é esse aqui, o lápis aquarela. Então, vamos lá outra vez. Ele tá com a ponta ruim. Vamos lá, vou apontar. Tem gente que não faz questão, até para preservar o lápis, eu aponto, porque se eu trabalho com um pincel bem fininho, ele entra dentro do grão aqui do papel, ele entra lá dentro, ele dá cobertura. Então, vamos lá outra vez, ó. Eu tenho um lápis aquarelado, tô puxando o grão, inverto, ó, vou inverter novamente, vou inverter. O papel, a quantidade de tinta pro papel é essa. E vou novamente, ó, ó. Vou puxar, vou puxar, vou puxar. Vou fazer uma veladura nesse outro. Tá, não manchou, não satisfez. Eu venho aqui, ó, vamos lá. Pigmento o pincel com a ponta do lápis. Vou pigmentar o pincel. Tinha que esperar secar um pouquinho. Vou colocar em cima desse grão. Pronto. Pigmentei bastante, tá? E puxa, pigmentou bastante. Isso aqui, ó, é pelo do pincel, essas ranhuras.
Daqui a pouquinho ele acomoda, daqui a pouquinho ele vai acomodar. Ficou granulado dessa maneira, daqui a pouquinho acomoda. Se você ver aqui, ó, se você ver aqui nesse canto, a tinta vai acomodando. Você não pode assustar e achar que ele vai ficar manchado. Ele tá secando e ele já está se acomodando. Gente, quando você trabalha com a tinta e papel, o papel trabalha junto com você. O papel sempre está trabalhando junto com você. Eu venho aqui novamente nessa área que secou. Vou vir novamente nessa área que secou. Pelos meus motivos, eu vou usar esse roxo aqui, ó. Esse violeta aqui. Vou pigmentar outra vez. Vocês viram como eu não coloquei de uma vez só? Eu vou pigmentar outra vez, tá? Ou vou trabalhar daquela outra maneira. Que outra maneira? Venho aqui, pigmento na ponta e coloco aqui. E já venho pra cá, ó. E já venho pra cá. Se eu quiser colocar, ó, vamos lá. Se eu quiser colocar o pigmento direto, vou colocar o pigmento direto nesse preto. Eu vou velar, ó. Tô velando. O que significa velar? Tô colocando uma camada de véu de violeta sobre o preto. A minha mão tá deslizando. Eu não estou esfregando. Sem nada, vou direto. Porque eu quero um maior controle. Vou tirar excesso de pigmento no papel e venho pra cá. E assim vai. Você vai descobrindo quais são as possibilidades de trabalho que você tem. Não sei se dá para ver aqui. Vamos lá, ver se a gente vê essa área. Deixa eu fazer, ó. Essa área aqui. Você tem a aguada sobre o lápis seco. Ele fica muito bonito. Vamos lá, vamos fazer de novo. Você tem um lápis seco. Você tem um lápis seco. Deixa eu cruzar, tirar as bolhas de luz, os buracos de luz que ficam, ó. E agora eu vou dar uma camada lilás em cima. Pronto. Olha que resultado que você tem. Ó o resultado que você tem aqui, nesse daqui. Você tem um trabalho, você já proporciona uma veladura automaticamente. Se for para trabalhar com a técnica mista, vai tingindo o lápis seco com a aguada. Aí você mistura as duas técnicas ao mesmo tempo. Mas isso aqui você também pode fazer com a tinta, com a aguada. Deixa eu pegar um material, um lápis, deixa eu tentar aqui, ó. Vamos lá, outra maneira. Umedeço a ponta do lápis. Vou umedecer a ponta do lápis e vou puxar, ó. Eu quero granular. Para eu fazer isso, você tem que granular. Ó, você tem que granular e eu não tenho uma resposta lisinha. Eu tenho grãos. Aí eu venho novamente e puxo, e puxo. Ele granula todinho o trabalho. Ele granula todinho o trabalho. E vai puxando. Você tem N maneiras de trabalhar o lápis aquarela. São várias as maneiras que você pode trabalhar. Novamente, vou tirar o aspecto seco que ele tá me dando aqui, ó. De novo, vou rachurar a folha. Vou voltar e vou tentar colocar outra cor aqui em cima direto, ó. Já venho pra cá. Só para vocês verem. Vou entrar com outra coloração aqui em cima. Sempre puxando o grão, sempre puxando o grão. E vou entrar com esse violeta mais aberto aqui. Podia até fechar iluminar no final com amarelo.
Vamos ver o que acontece aqui. Porque aí você traz luz total se você traz o amarelo aqui. Aí você já vem aqui e lá vou eu de novo. Dá mais um degradê. Ela traz mais a possibilidade de um degradê. Se eu quiser, agora vou entrar com a tinta. Vou pegar o gancho com a tinta. Só antes, esse é um trabalho apropriado para o lápis aquarela. Esse é um trabalho apropriado para o lápis aquarela. Esse aqui, ó. É um trabalho bem marcado. E que essa rachura que eu mostrei aqui, ó, ficou bem marcada. Esse é um trabalho apropriado de lápis aquarela. Tá? Só para poder mostrar para vocês. Pessoal, então, a intenção de mostrar para vocês o lápis aquarela, eu acho assim, esse lápis, na minha opinião, porque vocês vão encontrar, assim, várias defesas do material, isso e aquilo. Ele é um material bastante gráfico, apesar de você conseguir trabalhar nas artes gráficas e plásticas, para mim ainda é um material muito gráfico. Eu sinto falta, se eu estou trabalhando com matizes, com camadas de cores, luzes, e que se eu estou me propondo a pintar, que na realidade é isso que o lápis aquarela faz, eu vou para tinta. E por isso mesmo que eu não dou essa abordagem na sala de aula. Isso aqui, vamos entender que assim, é um caminho para que você também tenha esse recurso e que você também pode se utilizar. Mas se for para fazer uma escolha, uma opção, eu fico nas artes gráficas, o lápis seco, nas artes plásticas, eu vou para tinta. E se for... Se eu estou usando o papel, são tintas solúveis em água. E por que não essa que a gente tem escolhido para trabalhar? Ok? Até abração. Até daqui a pouquinho.